Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar o dedal de costura, seja o dedal de alfaiate, seja o dedal de costureira. Esse acessório que é fundamental para a gente desenvolver qualquer peça dentro do preceito da alfaiataria, né? Quando um aprendiz, quando ele entra em uma alfaiataria, a primeira lição que ele recebe não é nenhum tipo de ponto à mão, não é cortar nenhum tecido, é aprender a usar o dedal, é domesticar a mão, tá? Porque sem o dedal, nenhum alfaiate não é alfaiate se ele não tiver o seu dedal à mão. Mas vamos lá, a primeira coisa é distinguir, né, os tipos de dedais. Então aqui tem os dois tipos, o dedal de costureira, que é esse com o topo fechado, e o dedal de alfaiate, que é esse com o topo aberto. O dedal de costureira ainda se divide em dois tipos, de acordo com o material. Esse que é todo de metal, niquelado, ou de alumínio. Esses dois são niquelados, esse é de alumínio e esse grupo aqui é de silicone, né? Silicone com alumínio, com metal, que é bem interessante. Esse modelo aqui ele tem um silicone bem flexível, então ele adere bem, ele ajusta, acomoda bem aqui no dedo, é muito confortável. E esse que é todo de silicone, mais rígido, não é? Entre esses dois modelos, eu indico fortemente esse daqui, tá? Para quem está começando, inclusive, ele é ótimo. Então, aqui estão basicamente os dois tipos de dedal de costureira e aqui os dedais de alfaiate, né? Esse aqui com topo aberto é o mais comum, que a gente vê os alfaiates usando. Ele tem o corpo, né? Ele fecha mais aqui o dedo, protege mais. Tem aqui os sulcos, né, onde a gente apoia a agulha, né? Ele tem aqui essa borda aqui que é para também não deixar que a agulha escorregue e acabe atingindo o dedo, né? Então ele tem essa borda aqui que protege todos os três, né? O de costureira também, né? Esse acobreado não é comum, a gente não encontra infelizmente mais desse modelo. Esse dedal que eu tenho aqui eu ganhei, foi presente de um alfaiate. E aqui os dois tipos que são como se fossem uns anéis, né? Anéisinhos. Esse aqui a gente não vê tanto alfaiate usando não, tá? E eu entendo por quê, porque ele deixa uma área mais exposta, mais aberta. Eu, por exemplo, não teria condições de usar um dedal desse. Eu, com certeza, acabaria fugindo aqui e atingindo o dedo. E esse outro modelo que é o mesmo sistema, né? Que é o mesmo princípio aqui de anel. Tem essa vantagem que é do ajuste, né? Ele é aberto aqui, mas em contrapartida ele não protege tanto quanto esses outros modelos aqui. Então qual a função principal do dedal? Não é? É a de proteger o dedo, é de ajudar no momento da costura, quando a gente está aqui ó, com a agulha na mão, ajudar a empurrar, principalmente aquelas partes que recebem muitas camadas de tecido e entretela. É muito difícil dar os pontos nessas regiões sem o auxílio do dedal, né? Então aqui ele facilita muito, porque a gente só, vamos supor aqui, né? Não é um tecido, mas enfim, a gente apenas posiciona a agulha, né, usando aqui o polegar e o indicador, a gente posiciona, mas no momento de empurrar, a gente usa o dedal. Então isso garante uma facilidade, uma rapidez, um conforto, ok? Vejam só, e aí esse movimento fica praticamente automático à medida que a gente vai trabalhando e acostumando com ele. Eu já dou o ponto aqui, imediatamente eu empurro, o dedo já fica posicionado aqui, ó, para empurrar, não é? E aí a diferença do dedal de alfaiate ou de costureira é que o dedal de alfaiate a gente empurra de lado. Vejam só, eu posiciono e já empurro de lado. Enquanto que
Com o dedal de costureira, eu já empurro com a ponta. Posso também empurrar de lado, tá? Aqui eu tenho duas opções, né, no caso. Eu posso empurrar com a ponta ou também empurrar de lado. Então, o movimento é esse. Qual a vantagem que eu vejo de usar o dedal de alfaiate? É que o dedo respira, né? A gente tem essa região aqui aberta, então o dedo não fica suando. Para quem gosta, né? As meninas aí, as mulheres que gostam de ter unha comprida, também esse dedal não é problema. É difícil às vezes encontrar a circunferência, que é a medida exata para o seu dedo, né? Normalmente eles são grandes, enfim. Esse dedal que eu ganhei era de um alfaiate enquanto ele era aprendiz, enquanto ele era adolescente, por isso ele é pequeno e me serve. Né? O dedal que ele usa hoje já é maior. Então, né, uma relíquia, é um presente que eu guardo com muito carinho. Então, a desvantagem que eu vejo do dedal de costureira é esse, né, que passando muito tempo com o dedal na mão, o dedo fica suando, ele até chega a enrugar aqui. E o problema da unha, né? Não tem como usar uma unha comprida com o dedal fechado, tá? Então, o que difere, né, a questão do topo aqui, ó, é o movimento, né? Enquanto o dedal de alfaiate eu empurro apenas de lado, não tem outra posição. O de costureira eu empurro de lado e com a ponta. A desvantagem é a questão do respiro aqui do dedo. Então, como acostumar com o dedal? Né? A dificuldade maior no uso do dedal é sempre essa, né? É acomodar, é habituar com esse acessório no dedo, né? Esse objeto estranho. Na alfaiataria, a gente tem o que eles chamam de um cabresto. Né? Então, o que é o cabresto? É uma faixa de tecido que eu uso aqui, ó, passo por dentro, e aí eu só consigo fazer isso com esse dedal de alfaiate. Então, eu posso acostumar o dedo usando o dedal de alfaiate e depois eu escolho se eu quero continuar com o de alfaiate ou de costureira, né? E aí, eu coloco, o cabresto está aqui, passei por dentro do dedal, coloco aqui normalmente e enlaço o dedo. Assim eu fico com ele amarrado, né? Eu não vou fugir, porque a tendência, quando a gente ainda não tem o costume, se eu não tenho cabresto, é ficar com o dedo esticado para fora, né? Então eu preciso domesticar o meu dedo, fazer com que ele fique, acomode, se acostume nessa posição, para que quando eu faça o movimento, né, de enfiar a agulha no tecido, esse dedo já esteja posicionado ao lado para imediatamente empurrar a agulha, não é? Então aqui, eu vou dar o ponto, vejam só, eu dou o ponto e o dedo já está aqui ao lado, no jeito para empurrar a agulha. Né? O mais importante, então, o objetivo principal do dedal é esse, o de empurrar a agulha. Continuo enfiando, né, posicionando a agulha com o polegar e com o indicador, mas eu empurro com o dedal. Esse cabresto aqui, a gente precisa de um tempo para acostumar com ele. Quando eu entrei na alfaiataria como aprendiz, né, iniciando, eu fiquei uma semana trabalhando com o dedal amarrado. Depois de uma semana, eu já fiquei livre do cabresto. Já consegui trabalhar numa boa, sem a necessidade dessa faixinha aqui. Já o alfaiate, que foi o meu mestre, com quem eu aprendi, ele me relatou que ele, enquanto aprendiz, permaneceu mais de uma semana com o dedal amarrado ao dedo, porém ele não tirava nem para dormir. Então, assim, existem histórias muito curiosas aí a respeito, interessantes, né? A maneira como cada um habituou com o acessório. Fato é que não existe alfaiataria sem uso do dedal, tá? E ele é um acessório que depois que você acostuma com ele, você passa a sentir a necessidade dele para qualquer trabalho manual, para qualquer tipo de costura.
ele passa a ser realmente um acessório quase que um conjunto aqui da mão. Além desses dedais que eu trouxe aqui, existem outros que eu não mostrei, né, mas que eu tenho aqui também, que são dedais para bordado. Esse aqui é um souvenir, né? Esses dedais de porcelana são apenas souvenirs. Mas esses dedais aqui eu tenho 2 tipos apenas, né? Esse é para dedão. Então, existe uma infinidade de modelos que são específicos para cada segmento, né, que você queira trabalhar. Aqui eu trouxe o que eu considero os mais importantes, que são para a prática da alfaiataria. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês de maneira clara, né, a diferença entre os dedais, a maneira como usar, como habituar ao uso desse acessório, que é fundamental, ele é de extrema importância para a gente conseguir desenvolver bem, para a gente conseguir trabalhar bem, né, as peças aí da alfaiataria. Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, né, qualquer detalhe que não ficou bem compreendido, por favor, me escrevam, tá? Sintam-se à vontade para colocar suas dúvidas aqui, que eu respondo com o maior prazer. Ok, pessoal? É isso. E obrigada.